um convite especial de Deus. Qual será o convite especial de Deus para o seu povo nesta manhã de sábado? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Vamos falar com Deus antes. Santo Deus, amado Criador. Amém. Precisamos, Pai querido, que o Senhor se faça presente neste lugar. Porque os nossos lábios são impuros, os nossos pensamentos também. E só o Teu Santo Espírito, Pai querido, para fazer essa maravilhosa obra de nós podermos falar em Teu nome. Que a mensagem que for falada aqui possa vir de encontro ao tempo em que nós estamos vivendo, para que a Tua igreja, Pai querido, se prepare, porque o Teu Filho está às portas. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Que haja transformação, entrega e reavivamento em nosso meio. Dá-nos a Tua bênção, o Teu perdão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, olha só o que está escrito aqui. Vocês podem me ajudar? O que está escrito aqui? À medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nossas expressões. Estamos vivendo no final da história deste mundo? Sim ou não? Sim. Quantos aqui querem que Jesus Cristo venha logo para implementar o seu reino? Eu quero. Irmãos, eu não aguento mais esse mundo. Eu já cansei de falar para vocês, né? No domingo pela manhã, a minha mãe se preocupa com a noite, mas 9h20 da manhã quase que eu fui assaltado. Eu contei aqui, né? Esperando uma passageira tranquila ali em Cascadura, daqui a pouco para um delinquente de moto do meu lado, com um cara na garupa. Eu falei, já não vem boa coisa daí. Mas uma coisa que eu aprendi nas minhas orações é sempre pedir ao Senhor, livra-me do mal. E naquele dia não foi diferente. E Deus, Ele me abençoou. E na hora que eles me abordaram, a mulher estava saindo da sua casa, e lá eram 2 grades, né? E eles perguntaram se eu estava esperando ela. Eu falei que sim, aí eles foram embora. E se eles me abordassem ali, de repente ela iria chamar a polícia. Eu não sei. Para mim, Deus agiu ali poderosamente naquele meio. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não aguento mais esse mundo. Eu quero que o reino de Jesus Cristo seja logo implementado. Mas para que esse reino possa ser implementado aqui nesta terra, irmãos, Deus, Ele diz que nós precisamos estudar o quê? As profecias referentes aos últimos dias, porque ela exige um cuidado especial. Olha só o que diz no livro Primeiros Escritos, página 120. Vi que o povo de Deus está onde, irmãos? O que é um terreno encantado? Um mundo de fantasia? Um mundo de ilusões? Terreno encantado, irmãos. O povo de Deus. Como pode o povo de Deus, que conhece a verdade, está vivendo em um terreno encantado? E que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Quantos sabem o valor da sua alma? Qual é o valor da sua alma? Esse hino que foi colocado aqui no intervalo foi por amor, né, que eu aprendi a amar ele graças a Juscelia, né? E é um hino que está fazendo parte dos meus dias, porque eu amo ele, às vezes eu coloco ele várias vezes. Um Deus que se transformou em carne, que veio a esse mundo vil, com uma missão, com um propósito. E o que foi o seu propósito? Buscar
buscar e salvar aquele que havia se perdido. Mas para que isso acontecesse, ele teve que pagar o quê? Um alto preço. Então a sua vida, que não tinha valor algum, como diz o Gabriel Estevam, que eu gosto muito de assistir o que ele fala, mortos-vivos, passou a ter valor. Porque um Deus morreu para que você pudesse ter a vida. Amém. E a vida vai acontecer quando Jesus Cristo nascer em nossos corações e passar a viver através de nós. A brevidade do tempo, irmãos. Deus coloca na sua palavra avisos para que todos saibam o qual próximo está da volta de Jesus Cristo. Sim ou não? Você encontra isso em Mateus 24, 29, em 2 Timóteo. Esses são o quê? Avisos gerais de Deus. Todos têm acesso, todos têm conhecimento. Agora existe um outro grupo de avisos que podemos chamar de avisos especiais de Deus. Esses daqui são avisos gerais de Deus e esses daqui são avisos especiais de Deus. E por que eles são especiais? Porque não são para todos. São especiais para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Não porque Deus tenha preferência por este ou por aquele povo. É que somente a igreja de Deus acontece o que com ela? Compreende e aceita esse aviso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas vocês que estão aqui, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, vocês aceitaram a verdade da palavra de Deus. Embora o mundo diga que a verdade que nós aceitamos não está mais em vigor, não está mais valendo, porque nós estamos numa nova aliança. E o ser humano, ele quer colocar coisas que a palavra de Deus não diz. Por mais que as suas intenções sejam boas, se não está escrito aqui, não tem. Porque os nossos sentimentos, eles são confiáveis. Então, por mais que as nossas intenções sejam boas, nós temos que ser guiados e direcionados por este livro sagrado. Você encontra esses avisos na Bíblia, mas você encontra ele mais o quê? Desenvolvidos aonde? Porque o espírito de profecia é a revelação especial de Deus para o seu povo. Amém. Irmãos, a mensagem que nós vamos estudar aqui, a terceira mensagem angélica, quando você lê ela na palavra de Deus, vocês têm a noção exata do que vai acontecer? Sim ou não? É algo muito superficial. Por mais que fale que aquele que receber o número da besta ou a sua imagem receberá o cálice da ira de Deus, por mais que fale que não vai poder comprar ou vender aquele que tiver o quê? A marca da besta. Agora, quando nós vamos ao espírito de profecia, nós começamos a entender os detalhes de como será esse acontecimento. Um exemplo de avisos especiais de Deus para o seu povo, ele se encontra onde? Em Lucas capítulo 21, versículo de 20 a 24. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas aqui fala o quê? Da invasão de Jerusalém. Olha o que diz aqui. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retiram-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Avisos especiais de Deus para o seu povo. E aqueles que estiveram atentos a esses avisos, quando chegou o momento, o dia D, o dia do acerto de conta, o povo de Deus, ele passou o quê? Ileso. Mesmo tendo se passado décadas e décadas,
Quando este aconteceu, o povo de Deus estava o quê? Alerta, atento. É por isso que essas mensagens elas são sempre relembradas em nosso meio, porque elas não devem cair no esquecimento. O livro Passos para o Reavivamento Pessoal diz no seu livro que nós devemos ler ele cerca de 6 vezes para que este fique o quê? Inculcado em nossa mente. 6 vezes. Imagine se cada literatura você lesse ela 6 vezes para que você pudesse absorver o máximo dela. Então, se você ouviu umas 3 ou 4 vezes esse sermão, ainda tem pouquinho, né? Olha só o que diz no ano 70. Antes do ano 70, né? Veio o primeiro general chamado Sestio. E quando Jerusalém estava quase para se entregar ao exército romano por causa da fome, porque naquela época eles sitiavam a cidade e não deixavam entrar alimento, não deixavam entrar nada. Então o alimento que havia dentro da cidade, com o tempo ele havia de ser esgotado, né? Havia de acabar. Este o quê? O exército romano, por parte desse general Sestio, se retira milagrosamente. A oportunidade perfeita para fazer o que, o povo de Deus? Fugir da cidade. No ano 70 veio outro general, que se tornou imperador. O nome dele é General Tito. Sitiou a cidade até tomá-la. Dessa vez não houve um milagre sobrenatural para que o exército se retirasse da cidade. Hoje nós sabemos, né, por que o general Sestio ele retirou o seu exército, né? Estava acontecendo algumas coisas em Roma e o exército teve que voltar para lá, para dar apoio ao próximo imperador, né? Quando a cidade foi invadida, morreram quase 1,5 milhão de judeus dentro dos muros de Jerusalém. O historiador judeu Flávio Joséfo diz no seu livro que os romanos empilhavam os corpos dos judeus e os soldados tinham que passar por cima de montanhas. Não é montanhas não, é montes de cadáveres, né? Para poder o quê? Matar mais judeus. Quantos dos filhos de Deus foram pegos? Nenhum. Avisos especiais de Deus. Outro exemplo do decreto de morte na época de Esther e do rei Assuero, né? Eu preguei isso aqui sábado passado. Veio o primeiro decreto de Ciro, autorizando o povo a voltar para a sua terra, e só 50.000 decidiram voltar. Veio o segundo decreto de Dario, onde Deus apelara para o seu povo voltar para casa. O Espírito de Profecia diz no livro Profetas e Reis, capítulo 49, página 598, que eu li sábado passado, o Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam ao reinado de Xerxes. Então ele apelava para que o seu povo voltasse nesses 2 decretos. Mas quantos voltaram? Aí veio, né, esse decreto de morte. Mas Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que mesmo a gente decidindo fazer as coisas do nosso jeito, Ele ainda dá o quê? Livramento e escape. Exemplos, irmãos, de avisos especiais de Deus. Agora em Apocalipse 14:6, Deus ele dá um outro aviso. Eu não vou me concentrar aqui na primeira voz, na segunda voz, que vocês já estão cansados de saber, né? A primeira fala de um anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno. Com a pregação desse evangelho eterno, o que acontece com a Babilônia, com a mentira? Ela cai por terra. Porque quando a verdade de Deus é pregada, só permanece no erro quem quer, quem assim o deseja. E aí, Satanás, que tinha uma adoração baseada por meio do engano, agora ele deseja uma adoração baseada onde? Na imposição, na base da força. E aí a coisa começa a complicar.
Porque Deus, ele dá mais um aviso especial. Diz aqui: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É forte ou não é, irmãos? A mão de Deus, ela é pesada ou não é quando Ele quer que ela seja pesada? Como entender quem é a besta, quem é a imagem e quem é essa marca que Ele colocará na mão ou na fronte? A marca tem a ver com o quê? Com adoração. Por que ela tem a ver com adoração? É simples aqui, ó. Olha o que ele diz. Se alguém o quê? Adorar a besta ou a sua imagem. Tem ou não tem a ver com adoração? E receber o quê? A sua marca na fronte ou sobre a mão. O que significa receber a sua marca na fronte ou na mão? Tem uma colinha aqui, né? Alguém poderia me ajudar? O que significa na fronte? Oi? Mente, mas o que significa em si? Aceitação. Deus nos fez como criaturas morais. E como seres morais, nós temos o dom do raciocínio, do intelecto, raciocinar, tomar decisões. Às vezes eu fico olhando certos animais na rua, né? E o cachorro, olha, eu vejo o que é não ter, né? Discernimento nenhum, cara. O cachorro, ele tá de um lado, ele atravessa pela rua, ele não quer nem saber, e tá vindo um carro para cima dele, ele vai, eu falo assim, Senhor. O gato não, o gato já é um bicho assustado. Quando eu olho o gato, eu tenho mais medo de gato que de cachorro, cara. Porque o gato, ele tá paradinho, de repente ele dá um pinote na rua e ele passa no meio do carro, e eu falo, Senhor, poxa vida. Só que Deus nos fez diferente, irmãos. Você raciocina. É por isso que Deus, ele quer que você ofereça a Ele o quê? Um culto racional, baseado aonde? Na razão e não nas emoções, porque as nossas emoções são o quê? São enganosas. Você não tem que vir aqui à casa de Deus para sentir. Você está aqui porque você entendeu o plano da salvação. Amém. Um Deus que se fez carne e deu a vida para que você hoje pudesse ter vida e vida em abundância. Amém. E na mão significa o quê? Ação. Quer dizer, você tomou a sua decisão e você parte para a ação. Continuando esse mesmo texto de Apocalipse 14. Após Deus fazer esse alerta, esse aviso, de que se alguém adorar a criatura no lugar do Criador, porque ali fala de adoração. Olha só o que o texto seguinte diz. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Esta igreja foi levantada por Deus para exaltar a lei de Deus pisada pelos homens. Aí fora diz que a lei de Deus não está mais em vigor, irmãos. Mas sabe qual é o único mandamento que não está em vigor para eles? É o único mandamento que coloca Deus no seu devido lugar. O sábado, que coloca Deus como Criador dos céus e da terra. Por que o inimigo ele toca só nesse mandamento, irmãos? Porque ele coloca Deus no seu devido lugar, como Criador dos céus e da terra. E se ele é o Criador de tudo, porque a palavra de Deus diz que não existia nada e tudo se formou através da sua palavra, ele é o dono legítimo de tudo. E Satanás, ele é o quê? Um usurpador. Ele quer se apropriar daquilo que não é dele. E quando Adão e Eva deu de mão beijada para ele, no jardim do Éden, o controle deste mundo, irmãos,
ele tomou posse e ele acha que é o dono. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom e tão grandioso. Já alcançou a vitória, mas ainda tomou posse daquilo que é dele, por direito. Irmãos, você imagine, né, Deus. Ele foi lá e preparou uma cidade gigantesca. 12 mil estádios de largura, de comprimento, de altura. É uma cidade grande a dessa, né? Eu vi uma vez no Google a imagem dela no globo terrestre, que ela é muito grande, irmãos. Então, quantas casas cabem dentro da cidade? Hein? Milhares de casas, né? Aí, de repente, quando Deus ele vê o número dos salvos, ele olha assim e fala, poxa, tem pouca gente ainda para essa cidade tão grandiosa. Então, vamos esperar mais um pouquinho? E Deus estava esperando quem, irmãos? Você e eu. Amém. Mas nós só vamos conseguir se nós estivermos juntos como um só povo, como um só pensamento, um ajudando o outro. Eu pegando a mão da Marileide, a Marileide pegando a mão da Solange, a Solange pegando na mão da Mariana, e quando a gente der aquela tombada, um puxa de novo, e a Mariana pegando a mão, né, da Fátima. Irmãos, só vamos ser fortes quando isso acontecer. Quando nós entendermos que todos nós estamos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. O bom da oração é Deus, é que para Deus a gente pode contar tudo o que acontece com a nossa vida, né? Oh, glória! Irmãos, eu já contei cada coisa para Deus que eu me envergonho. Mas Ele sabe de tudo. E Ele me dá a liberdade de poder conversar com Ele. E de poder pedir perdão a Ele. E de poder pedir poder para abandonar. E pedir que Ele me entristeça se eu vier a cometer de novo. E aquilo ali causa dentro de mim, irmãos, uma completa tristeza. Porque é isso que Deus deseja. Não basta só ir no seu quarto e pedir perdão. Tem que haver uma tristeza. Tem que haver arrependimento. Vamos voltar para a mensagem. Então, irmãos, Deus ele fala, aqui está a perseverança dos santos. Quantos perseverarão? Guardando os mandamentos de Deus e exaltando ao Deus Criador. Olha a quarta voz que diz, então eu ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quais são as obras dos mártires, irmãos, que acompanham eles mesmo depois da morte? Testemunho. Estes que não amaram a sua vida até a morte. Eu peço a Deus para ser um dos mártires, irmãos. Já pensou ter a grande honra de ter na orla do seu vestido um filete vermelho, onde todos os que vão passar, aquele ali teve o privilégio de dar a vida por amor ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? A vida é o que nós temos de mais precioso. E você, se você chegar ao ponto de dar a sua vida por amor a Deus, é sinal de que Cristo já tomou conta do seu coração. Um dos mártires, né, escrito no grande conflito, quando veio a pessoa para atacar fogo, né, na fogueira onde ele ia ser queimado, ele falou, não venha por trás, venha pela frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Muitos ainda darão a vida quando sair esse decreto do terceiro anjo. Muitos. Está você preparado, caso Deus precise do seu testemunho? Você está tão ligado a Deus assim? Hein? Você está tão ligado a Deus assim, quando vier a perseguição? Não ter casa, não saber o que vai comer, não saber o que vai vestir. No meio do mato, se chover, você vai ficar sequinho, confortável. Quantos irão permanecer? A ardente prova que vem, que nos aguarda, irmãos.
É por esse motivo que quando eu venho aqui para repartir a palavra de Deus, eu não consigo trazer outra coisa. Porque se Deus me colocou aqui, é para preparar a sua igreja. E quando vocês ouvem essas coisas, qual a resposta que vocês darão para Deus? Estamos pedindo para que a igreja venha orar. Sabemos que nós já oramos em casa, mas a palavra de Deus diz, em Atos, que eles oravam como? Tinham prazer em estar presentes. E aí, irmãos, a palavra de consolo, a volta de Jesus Cristo aqui nos versos finais. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é que vem sobre as nuvens dos céus para nos buscar? Jesus. Quem é que vem, irmãos? Sai do santuário. Outro anjo gritando com grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A chuva serôdia, ela serve para quê? Amadurecer a seara para a colheita. E nós vemos, irmãos, no sermão passado, não deu para me trabalhar, porque o que estava no livro de Esther era para me ter passado muito rápido para concentrar no que era mais importante, mas eu perdi muito tempo falando da história de Esther e de como aconteceu o decreto. Nós vimos, segundo a profecia de Ellen White, é para os nossos dias, irmãos. A não ser que pessoas com 107 anos possam chegar até a 200. Se ela diz que no ano de 1915 teria pessoas vivas quando saísse o decreto dominical, quantas pessoas no mundo tem com essa idade? Vocês acham que o decreto dominical é para daqui a 20, 30 anos? Só se essas pessoas chegarem a 140. E eu creio que ela é uma profetisa de Deus, irmãos. Eu creio. É para os nossos dias. Não só por causa dessa profecia, mas pelo conjunto e pelo que está acontecendo no mundo, e vocês vão ver, através dessa mensagem, o que está acontecendo. Diante dessa ardente prova, Deus conforta o seu povo com as solenes palavras: perseverança dos santos, perseverar naquilo que você acredita. Bem-aventurados os mortos, porque as suas obras nos acompanham. E a promessa mais grandiosa de todos é a volta de Jesus Cristo. Amém. O que já foi para muitos a marca da besta? Concordam ou não? O que é isso daqui? Código de barra. Quando saiu o código de barra, você já ouviu eu falar isso? Olha aqui, ó. Até a pessoa já falou que a marca da besta é o quê? A televisão. E aqui um chip recente, né? A criptomoeda. O código de barras. E aqui de novo, né? Não, aquele ali é o QR Code e aqui é o código de barras, né? Alguns estão dizendo que a marca da besta é até o quê? A vacina. Olha cada coisa que a gente ouve. E ali de novo o QR Code com código de barra. Aqui de novo o código de barra. Oi? Só as duas barrinhas, né? É. Os símbolos mostrados não são o quê? A marca da besta. Porque a marca da besta ela tem a ver com o quê? Com adoração. Mas poderá aquelas coisas ser utilizada como um meio pelo qual o comerciante saberá para quem eles poderão vender e para quem eles não poderão vender. Isso poderá ser um meio, irmãos, utilizado por Satanás para cumprir os seus desígnios. Porque lá no livro de Apocalipse, só vai poder comprar ou vender aquele que tiver a marca. Então o comerciante ele saberá para quem ele poderá vender e para quem ele não poderá vender. Olha aqui o que diz aqui, ó, em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, façam que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o quê? A marca, o nome da besta ou o número da sua
o número do seu nome. Então o comerciante ele vai saber para quem ele vai vender ou não. Então, isso daqui que eu falei poderá ser o quê? Um meio pelo qual, né, Satanás irá usar para cumprir os seus desígnios. Olha só, irmãos, isso daqui é muito forte. Antigamente nós, adventistas do sétimo dia, falávamos mais sobre esses assuntos dos eventos finais. E sabe o que nós éramos taxados? De o quê? Será que eu, por sempre tratar aqui dos eventos finais, também não sou taxado de alguma coisa semelhante a alarmista? Poxa, o Marcelo está vendo uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, cara. Pô, não é possível. O que a igreja parece que parou de falar porque ninguém quer ser chamado, taxado de alarmista. Mas o que acontece é que a igreja não está mais falando, mas outros estão falando o quê? Bobagem, sim ou não? Ao dizer o quê? Sobre aqueles códigos ali que eu mostrei, sobre aqueles símbolos, que aquilo ali é o quê? A marca da besta. Isso é um paradoxo, porque aqueles que entendem o quê? Que conhecem o quê? Que compreendem essas coisas, não estão o quê? Falando, porque tem medo de ser taxado de o quê? Alarmista. E aqueles que não entendem nada, estão falando aos quatro ventos uma série de bobagens. Deus nos confiou uma mensagem o quê? Solene. Uma mensagem grandiosa. Já falei um dos motivos pelos quais o Evangelho Eterno terá que ser pregado a todo mundo. Eu já preguei isso aqui. E será pregado o quê? O Evangelho do Reino por todo mundo. Aqui diz o quê? Para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Cada pessoa terá que tomar o quê? Ninguém naquele dia dirá, eu não. Irmãos, sejam sinceros, não precisam me responder. Do jeito como nós estamos hoje, qual seria a nossa resposta? Temos que buscar mais ou menos ao Senhor, irmãos. E é mais ou muito, muito, muito mais? Quando eu vejo os defeitos de meu caráter, que por muito pouco, quando alguém pisa no meu pé no trânsito, né, e dá uma fechada, olha, o trânsito está demais, irmãos. Domingo, né, quando eu estava levando uma passageira, aí ela estava me contando que um amigo dela morreu de moto ali, perto da Honda, ali em Madureira. Caiu de moto, bateu com a cabeça e morreu. E ela viu umas duas cenas na frente do carro que ela falou assim, ela, irmãos, uma garota nova. Eu poderia dizer que ela é muito ajuizada, né? Que os novos, né, às vezes tem a cabeça meio na lua. Falou, essas pessoas não têm amor à vida, não. Falou isso, irmãos, porque ela viu duas cenas na frente do carro e ela chegou e falou, passou uma, logo passou a outra, e ela veio e falou, essas pessoas não têm mais amor à vida, não. É por isso que eu falei no sermão passado que a geração mais débil é a última geração. Irmãos, olha o tipo de música que essas pessoas de hoje estão ouvindo. Irmãos, as pessoas vão para um lugar para se divertir, para ficar brigando, lado A e lado B. Quanto já viu isso na televisão? As pessoas, tipo assim, elas usam droga. Agora, do teu lado, na praia. Eu estava na praia com a minha esposa e daqui a pouco eu estou sentindo aquele cheiro forte de maconha e eles estão lá, que não estão nem aí, aquele troço te incomodando. Eu não sei nem se aquilo ali acaba te influenciando de alguma coisa, né? E eu poderia falar uma série de outras coisas aqui, irmãos. As pessoas que não têm mais pudor, não têm mais vergonha. Meninas, mulheres falando uma série de nojeiras dentro do carro. E eu não falo nada, irmãos. Teve um dia eu falei aqui, eu peguei 4 travestis. O que aquelas pessoas falam de pouca vergonha? Vocês não têm noção.
Mas sabe por que eu estou ficando quieto, irmãos? Porque não adianta falar. Se parar, ainda paga multa. Não paga multa não, mas se falar é pior. Então eu fico quieto agora. É quando a pessoa sai do carro, eu vou lá e dou nota Se você 1. chamar ele de travestido, vai levar multa mesmo. Porque agora não pode mais chamar. Irmãos, só misericórdia. Se eu falasse para vocês o que eles falaram, vocês iam... Quantas e quantas vezes as pessoas que estão ao lado falam respeito ao motorista? Parece que sempre tem um, né? É igual bandido, né? Tem uns que falam mata, mata, mas tem sempre um que fala não, livra. Quantos aqui já ouviram isso daqui, né? Tem sempre um, parece que Deus usa para respeito ao motorista, mas não adianta nada, irmãos. A palavra testemunha tem a conotação de quê? De decisão. Os céus e a terra tomam por testemunha contra quem? Que te propôs o quê? A vida, a morte, a bênção e a maldição. E o que Deus fala para o seu povo? Escolhe, pois, o quê? Para que vivas tu e a tua descendência. Então, para testemunha a todas as nações, porque cada pessoa terá que tomar uma decisão. A decisão mais importante da sua vida. A decisão que pode definir a vida e a morte. A bênção ou a maldição de Deus. Agora vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada para o quê? E luz para os meus? A palavra de Deus, ela tem o quê? O objetivo de nos guiar seguro por esse caminho do mal. Então ela é uma fonte segura. Para entender a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, precisamos saber sobre o quê? Sobre as duas bestas de Apocalipse 13. E o que elas representam. Apocalipse 13, ela fala de uma besta que sobe do mar e de uma besta que sobe da terra. Besta é uma linguagem profética. Besta significa um poder ou um reino. A Bíblia se refere aos reinos de Babilônia, Medopérsia e Grécia como bestas. E ele dá até, né, como eram esses animais, né? Babilônia representava o quê? Um leão com... Hein? O Medopérsia era o quê? Um urso. Manco, né? Se levantava de um dos lados e tinha na boca o quê? E a Grécia? Qual era o animal que ele se referia? O leopardo, muito veloz, né? E esse leopardo, ele tinha o quê? Na fronte? Um chifre notável. Alexandre o Grande. Então vamos ler aqui o que fala sobre a besta que emerge do mar. Viu uma besta emergir do mar. A besta que via era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão. É sinal que ela tinha o quê? Característica daqueles reinos pagãos, da antiguidade. Esses três que eu havia falado para você. Só que essa besta que sobe do mar, irmãos, ela tem uma característica. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não foi isso que Satanás quis dar a Jesus Cristo no deserto da tentação? Então vi de suas cabeças, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Aqui está de novo, irmãos, o que está dizendo? A perseverança de quem? Dos santos. Porque, irmãos, aqui vem dizendo, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E aqui diz também que foi dada autoridade para que estes viessem a agir durante quantos meses? 42 meses. 42 vezes 30, 1260 dias. Se tratando de profecia, significa 1260 anos.
Esses 1260 anos foi o período de supremacia papal, aonde a Igreja Católica fez o que bem entendeu no mundo. Todos aqueles que eram contra os seus dogmas eram taxados de hereges. Característica da besta do mar. Por que ela emergiu do mar? Apocalipse 17:15 dá a resposta. Fala assim, ó, por se tratar de profecia, nós precisamos de tradução. E a própria palavra de Deus, ela se traduz. O que significa águas em profecia? Povos, multidões, nações e línguas. Então essa besta aqui, ela emerge da onde? Do mar, que significa o quê? Um local muito povoado, onde havia muita gente, porque a besta que sobe da terra, ela nasce do oposto, um local pouco povoado, e vocês irão entender. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. O que significa esses diademas, essas coroas? Eu coloquei aqui, ó, representam os 10 reinos que surgiriam, né, após o fim de Roma Imperial. Desses 10 reinos, 3 deles não existem mais nos dias de hoje, que eram os reinos arianos, e foi arrancado pelo nascimento do chifre pequeno. Aqui vem dizendo, né, que essa besta do mar era semelhante ao leopardo, eu já falei aqui, né, pois possuía a característica desses 3 reinos pagãos: Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. Recebeu o seu poder e autoridade do dragão. Por esse motivo ela está sentada sobre uma besta escarlata, de Apocalipse 17:3. De uma de suas cabeças foi golpeada de morte, né? Nós veremos que esse golpe de morte aqui foi a prisão do Papa Pio VI e sua morte 1 ano depois, na prisão. A ferida mortal, veremos se esta ferida está sendo curada ou não. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta e porque é ele que está por trás. Agora a besta que sobe da terra, irmãos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Se água significa povos, multidões, nações e língua, a terra significa o quê? O oposto. Um poder que nasceria de um lugar pouco povoado. Esse poder do futuro, ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem o quê? A primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Diz aqui que ele seduz os habitantes da terra, né, e faz sinais que lhe fora dado executar diante da besta. Dizendo ainda sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela cuja ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aqui é aquele texto que já li, né? Que ele forçará a todos a aceitar o número da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Característica da besta da terra: emerge da terra, já falei, possuía 2 chifres. Uma das representações poderia ser o quê? A autoridade civil e a autoridade religiosa. Por não ter coroa, significa que este país não teria rei. Seria o quê? Um país o quê? Democrático, né? Eleito por meio do voto. Significa que a igreja e o Estado estariam separados, cada um cuidando das suas coisas, que são completamente o quê? Distintas. E aqui fala, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ele falará como dragão quando? Quando obrigar o mundo a seguir e adorar a besta. E uma outra coisa que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Vamos lá. Uma pergunta que eu falei aqui, irmãos, um outro paradoxo, né? Como pode uma nação cujo quê?
Os vieram para a América, fugindo de quê? Na Europa. Se unir a quem? Como pode isso, irmãos? Olha só. Vocês estão aqui em Bento Ribeiro. Está acontecendo uma perseguição ferrenha aqui. Vocês querem ser fiel a Deus. Vamos se mudar para um lugar bem distante? Vamos lá para o Espírito Santo, onde a Jéssica está. Lá no Espírito Santo, com muita dificuldade, começam a construir tudo de novo, começam a edificar, faz uma nação próspera, porque Deus abençoa, porque os princípios desse país são o quê? De liberdade religiosa. E Deus abençoa e esse país começa a prosperar. Depois de passar muitas gerações, aquele país se tornou grande e muito poderoso. Aí veio os seus opressores, né? As pessoas que perseguiam ele aqui em Bento Ribeiro. Vai para lá, que deseja fazer aliança. Desejam se tornar amigos íntimos. Não é um paradoxo, irmãos? Eu me lembro que nos 500 anos da Reforma Protestante, sabe o que estavam falando? Que o protesto acabou. Vocês imaginem, irmãos, os reformadores, como eles deveriam se sentir? Martinho Lutero, quantas vezes foi escapado da fogueira, ouvindo da boca dos seus descendentes que o protesto havia acabado. Seria isso possível? A profecia bíblica é fiel e verdadeira. Se ela fala que vai acontecer, é porque irá acontecer. Agora, o que é a imagem da besta? Algumas pessoas acham que a imagem da besta é o quê? É a união das igrejas. Mas não é isso. Quem leu o livro Grande Conflito sabe que é a imagem da besta. Sabem o que é a imagem da besta? O que é uma imagem, irmãos? Ela é uma... O que é uma imagem? É uma cópia. Uma imagem é uma réplica de alguma coisa. Então fica fácil você definir o que é uma imagem. Olha o que o livro Grande Conflito ele diz do que é a imagem da besta. É a união da igreja e os... Será uma cópia da primeira besta que tinha em suas mãos o poder religioso e que usou os governos para oprimir. Então, o que é a imagem da besta, irmãos? É a união de quem? Do Estado com a igreja. Por que é uma imagem? Porque o que a besta fazia no passado? Ela oprimia. Irmãos, ela tinha mais poder do que os próprios reis. Era ela que coroava. Vocês sabiam que um rei, ele ficou de castigo no pátio, esperando o Papa atendê-lo? Tinha ou não tinha poder, irmãos? Napoleão Bonaparte, ele tomou a coroa das mãos do Papa e ele colocou ela onde? Sobre a sua própria cabeça. A Bíblia diz que novamente teremos uma união entre igreja e Estado. Hoje não é assim. Hoje os Estados Unidos mantêm a igreja separada do Estado pela sua Constituição. Hoje muita gente acha que isso é o quê? Impossível acontecer. Direitos humanos, né? Direitos para todo lado, né? Hoje seria possível isso acontecer? Mas depois desses eventos aqui que eu vou mostrar agora, muita gente vai mudar de ideia em relação aos Estados Unidos. Olha o que aconteceu aqui. Uma nação que surgiu fugindo da Europa e fundam a América, se torna grande e poderosa, recebe pela primeira vez na sua história quem? As pessoas mais importantes
dos Estados Unidos estavam presentes aqui. E como eles estão, irmãos? Todos de pé. E isso daqui eles estão fazendo o quê? Batendo palma. E foi uma vez só? Não. Essa imagem é do Senado. É do Senado americano, o Congresso Capitólio. Do Senado? Do Senado americano. Não, o Congresso americano, Capitólio. Isso aconteceu na época de Barack Obama, já tem algum tempinho, irmão. Mas ele é o Biden? É. Olha lá o Biden ali. Não, o Biden aqui, ele é o vice. Ah, tá. Não é algo recente, não. Isso aí foi na época do Barack Obama. Daí foi 2015, não foi? É. Aqui, irmãos. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente do Senado. Então, o lugar dele é na Câmara, no Congresso americano. Vice, né? O vice. O vice-presidente aqui não é o presidente do Senado, né? O presidente do Senado aqui no nosso Brasil é uma escolha que é feita entre os partidos escolhem, mas lá não. O vice-presidente é tão importante que ele é o presidente do Senado. Olha aqui de novo, irmãos, a multidão em pé, batendo palma. Olha aqui essa visita. Barack Obama cumprimentando. Uma outra coisa, irmãos, que me causa muita apreensão é essa foto aqui. Alguém poderia me dizer o que esta foto representa? União de quê? Ah? Sabe quem são essas pessoas aqui que estão ao redor do Mas eu Papa? acredito que eles sejam líderes religiosos, não? Os líderes religiosos dos Estados Unidos, dando a mão a quem? Ao Papa. Sim? Sim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, sobre o cumprimento da profecia, o que nós lemos aqui? Que a ferida mortal foi curada e que a terra se maravilhou disso. Na época que foi tirado todos os poderes por Napoleão Bonaparte, que prendeu o Papa, ela recebeu uma ferida mortal. O que eu quero mostrar com essas fotos? É que a ferida está sendo curada. E quando ela será curada completamente? Quando ela assumir o mesmo poder que ela tinha no passado, poder de igreja e poder de Estado, e impor ao mundo o que ela impunha no passado, só que nos dias de hoje. É que essa ferida está sendo curada. Está ou não está? Ele não está sendo bem aceito em todo mundo? Independente de ser uma figura religiosa ou uma figura, né, civil, sim ou não? Está sendo ou não está sendo curada? A terra está ou não está se maravilhando com ela? Sim ou não? Então vocês absorvam essa última parte. A ferida está sendo curada porque ela está tendo aceitação no mundo. Sim? Obrigado. É porque o tempo está fugindo e a gente tem um cronograma que já está apertado. Aqui está a prova de que a Bíblia não mente. E nós estamos vivendo em dias do cumprimento dessa profecia. Irmãos, o Espírito de profecia, ele diz o seguinte, olha só. Que naquela época de Paulo, o anticristo ele já estava o quê? O anticristo não. Já agia qual poder ali? E que ele só aguardava aquele que o detinha. O Espírito de profecia diz que o inimigo está agindo por trás das surdinas, irmãos. E quando a coisa acontecer, vai pegar muita gente de surpresa. Olha só, qual é o inimigo que vai mostrar para os seus inimigos os seus planos? Olha, eu estou fazendo assim desse jeito, tá? Olha, tudo muitas caras. Na guerra, irmãos, as coisas não são feitas de forma que um pegue o outro de surpresa. É a mesma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, olha só, que nós sabemos, porque a palavra de Deus ela não mente, que isso tem uma conotação religiosa, nós sabemos. Sim ou não, irmãos? E aqui diz, olha só, mas essa ferida mortal foi curada e a terra se maravilhou. Essa ferida está sendo curada. Independentemente de ser uma visita, né, de Estado ou uma visita religiosa, porque, olha só, país, irmão, Dalai Lama também é um outro poder religioso. Qual é o resultado da formação da imagem da besta? A resposta está nos versos 16, né? Obrigar, impor como foi no passado. Só vai poder comprar ou vender senão aquele que tem a marca e o nome do seu nome. O resultado dessa união sairá o decreto dominical e não o chip.
que alguém irá colocar em você. O decreto dominical não será uma lei que irá te obrigar a ir na igreja aos domingos. Se fosse só isso, seria uma bênção, né? Ou qual o problema em obrigar você a fazer isso? Nenhum. O decreto dominical é um conjunto de lei que tem por objetivo fazer você negar a guarda sistemática do sábado, e você será forçado por leis a não poder mais guardar o sábado e até mesmo ter que trabalhar nesse dia. Isso não vai vir como uma imposição religiosa, mas eu vejo isso acontecendo no mundo sob 3 direções. A Ana citou alguma delas aqui. Uma delas eu poderia citar aqui, a crise econômica, né? A segunda, a sustentabilidade do planeta, o aquecimento global, um dia para que a Terra descanse e se recupere. Nós vemos, né, que nesse ensaio da pandemia, né, que realmente o planeta ele se recupera muito rápido. Os canais de Veneza, né, que eram poluídos, ficaram, né, com as águas limpas de novo, a poluição do ar e uma série de outras coisas. E a solução para a crise moral que estamos vivendo. Irmãos, estamos vivendo ou não uma crise moral em nossos dias? Os jovens hoje em dia colocam músicas pornográficas nos meios da praça e não estão nem aí se tem criança, velhos ou quem quer que seja. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. Um evento que ocorreu na união entre igreja e Estado está se concretizando. Um ex-juiz associado da Suprema Corte, olha só o que ele declarou. Que eventos ocorrerão para a união igreja e Estado se concretizar? Um ex-juiz associado da Suprema Corte, chefe de justiça, ex-chefe de justiça, William, né, diz assim, ó, olha só o que ele diz. O muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora, baseado que num exemplo histórico ruim, que proveu ser o quê? Inútil para dirigir um julgamento e que deveria ser franca e explicitamente abandonada. Então, o que ele está defendendo dos Estados Unidos? A união de volta entre igreja e Estado. E uma outra coisa é a redefinição religiosa, que eu não vou poder abordar aqui por causa do tempo. Essa redefinição religiosa, ela consiste em quem? Eu, como governo, tenho o dever de defender a maioria. E eles estão definindo o que é religião boa e o que é religião extremista ou fundamentalista. Ou seja, a religião que é boa e a religião que é ruim. E nós já fomos taxados o quê? De fundamentalistas, por sermos fiéis às Sagradas Escrituras. Num programa da TV britânico, né, um pastor foi humilhado num debate. E ele foi chamado de fundamentalista. No meio de um programa, irmãos, sendo transmitido, a princípio, para todo o país. Né? Que meio Satanás usará para conseguir os seus objetivos? Isso só será possível através da união dos cristãos, uma união religiosa. E estes têm 3 grandes pilares. E no sermão, irmãos, da parte da tarde, né? Eu colocarei esses 3 pilares aqui e vocês vão ver. É um vídeo do Marcelo Martins, do qual eu tirei essa mensagem de hoje. E vocês verão esses 3 pilares aqui. A imortalidade da alma, primeira mentira. Dizendo que Deus é o quê? Um mentiroso. Porque ele falou que a alma que pecar, essa alma morre. E as pessoas hoje estão falando que a alma não morre. É imortal. Você vai ficar no inferno queimando, então é sinal de que a alma não morre, né? A guarda do domingo e o espiritualismo. Ellen White, ela fala de espiritismo, só que hoje as pessoas estão entendendo como espiritualismo. Por quê? O espiritualismo, ele tem mais de 200 fragmentações. E aí poderia citar uma série dessas fragmentações. Então, na próxima mensagem, vocês vão entender uma mensagem muito importante do Marcelo Martins. É um vídeo gravado onde vocês vão entender esses 3 grandes pilares dessa união. Os 3 espíritos imundos de Apocalipse. Para eles, o problema da sociedade é uma crise moral que eu já falei aqui, né? E a solução é um dia para a família.
a promulgação do decreto dominical, e esse será o último aviso especial de Deus. Deixa eu ler aqui, são 3 textos só rapidinho, irmãos. Olha o que o Espírito de Profecia diz a respeito do que eu falei. Será o último ato de Satanás enquanto ainda há o quê? Oportunidade de salvação. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto no lugar do sábado bíblico, é um derradeiro ato do drama, ou seja, o último ato dele. E esse ato indicará que o tempo da graça está quase terminando. Com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos, da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está chegando ao fim e que as nações encheram a medida de sua iniquidade. O anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra, para não mais voltar e dizer para Jesus Cristo que a sua obra está o quê? Está feita. Será o tempo de deixar as grandes cidades, quando sair esse decreto. Com o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, arrogar-se nossa nação o poder do decreto, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós deixarmos as grandes cidades. Irmãos, como foi falado aqui, pesquisem sobre esse assunto. É um assunto grande, é um assunto que requer o estudo de vocês. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos. Se eu tenho um plano sendo arquitetado aqui na minha cabeça e influenciado pelo inimigo, eu não vou procurar colocar esse plano em prática? Por que esse poder ele é bem quisto aonde quer que ele chega? Quem deu a ele esse poder, irmãos, como nós vemos aqui? Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o poder que atua por detrás disso, irmãos, não é um poder meramente humano. São forças espirituais do mal agindo. São forças espirituais do mal agindo. O Papa Francisco, ele não esconde de ninguém, porque ele colocou na sua encíclica em relação ao domingo. Em relação ao meio ambiente também, acho que tem uma parte lá falando sobre isso. Agora, como o tempo aqui é curto, cabe vocês pesquisarem ou não. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham podido entender algumas coisas. A imagem da besta e tudo que foi falado aqui. Agora, vocês só entenderão se vocês mesmos pesquisarem por vocês mesmos. Mas é um assunto importante, é um assunto solene para os nossos dias e requer a nossa atenção. Infelizmente, o tempo conspira contra nós, Vamos fazer uma oração para encerrar o culto desta manhã. Vamos ficar de pé. Santo Deus, a ferida mortal, Pai querido, está sendo curada e a terra está sendo maravilhada. Sabemos que as coisas irão acontecer, Senhor. Ajude-nos a estar preparados. A Tua palavra diz que o inimigo ele está atuando por detrás dos bastidores. E que a sua igreja deve estar apercebida. Pai querido, tenha compaixão e misericórdia. Ajude-nos a estarmos preparados para a Tua volta. É uma pena que o tempo conspira contra nós, porque poderíamos falar sobre esse assunto, eu acho que a tarde inteira, cada um podendo colocar aqui o seu ponto de vista. Mas nós sabemos, Pai querido, quem é o Papa e o que ele fez no passado. Nós sabemos quantas pessoas eles mandaram para a morte, para a tortura, Senhor. Tanto é que estes vieram pedir perdão recentemente pelas atrocidades cometidas no passado.
Tenha compaixão, Senhor. Salve o teu povo. Ajude-nos a estar preparados quando vier a tormenta. Ajude-nos a estarmos unidos como um só povo. Ajude-nos, ó Pai, a nos prepararmos para o derramamento do teu Santo Espírito. A verdade presente para a nossa época, Senhor, é o derramamento do teu Santo Espírito. Porque é Ele que nos habilitará, Pai querido, a cumprirmos a tríplice mensagem angélica. Porque é Ele, Pai querido, que nos habilitará a darmos o último clamor a este mundo. Porque é Ele, Pai querido, que nos habilitará a passar por esse momento de grande prova. Fortalece-nos pelo teu poder. Cria em nós, Pai querido, um desejo ardente de buscar as coisas espirituais. Cria em nós, Pai querido, uma inimizade para com as coisas do mundo. Tudo aquilo, Pai querido, que sabemos que nos afasta de Ti. Eu tenho as minhas guerras que estou travando contigo, como foi falado aqui no culto de quarta-feira e também pela tua serva, a irmã Jocélia, que nós não devemos largar o braço do Senhor tão fácil assim. Vamos agarrar como Jacó. Não te deixarei sair até que me abençoes. Ajude-nos, Pai querido, a perseverarmos, como nós lemos nos versos aqui. Abençoe a tua igreja, o restante da programação, e tudo que acontecer aqui seja para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.